Pessoal, vamos lá. Hoje a gente vai adentrar no conteúdo de figuras de sintaxe, né? A professora já havia falado para a gente que vocês já tinham revisado e sido avisados no Classroom, né? Sobre figuras de palavra, né, professora? E aí hoje a gente vai adentrar nas figuras de sintaxe e nas figuras de pensamento. Eu vou dar início com as figuras de sintaxe e logo depois Dineide vai vir com as figuras de pensamento explicando para vocês direitinho, beleza? Qualquer dúvida, qualquer coisa, é só vocês perguntarem e eu vou estar acertando para vocês. Aqui na lousa, eu acho que vocês já viram, eu adiantei alguns exemplos. Enfim, e aí eu vou falando para vocês onde se encaixa cada coisa e explicando de fato. Vamos lá. Lembrando, figura de linguagem, palavra, pensamento e sintaxe, que é o conteúdo de gramática da prova, viu? Então aqui nessa primeira frase, vocês podem colocar aí na frente, a gente tem uma elipse. O que é uma elipse? Alguém tem alguma ideia do que seria? Não? Pessoal, a elipse é quando a gente retira um termo que já está subentendido dentro da oração. Por exemplo, aqui, na sala, apenas 4 alunos. Eu preciso dizer que na sala haviam apenas 4 alunos? Não, a gente sabe que eles estão dentro da sala, né? A gente sabe que eles já estão nesse espaço. Mas aqui caberia o haviam. Não é necessário, porque é utilizado esse recurso da elipse, mas caberia. Então, no caso, a elipse nada mais, nada menos é a ausência, né, desse termo que a gente tira e não altera o contexto da frase. Para simplificar para vocês podem colocar aí entre parênteses. É quando a gente tiramos um termo, mas que a frase continua entendível, continua com o contexto igual. Certo? Já aqui na segunda frase, no segundo exemplo, a gente tem o zeugma. O zeugma é parecido com a elipse, só que no zeugma a gente tira uma palavra que já foi apresentada na frase. Por exemplo, aqui a gente tem: eu gosto de cinema, ela de teatro. Ela o que de teatro? Ela gosta de teatro. Então a gente já apresentou o termo, né, gosto, na primeira oração. E aqui já é outra oração, né, já é outro sujeito também. E a gente não colocou, né? Então, o zeugma é parecido com a elipse, só que ao invés da gente retirar um termo que não tinha na frase, né, que não tinha, ou então que deveria ter, a gente vai retirar um termo que já foi apresentado primeiramente na oração, primeiramente na frase. Ou seja, aqui está: eu gosto de cinema, ela de teatro. Eu não preciso falar duas vezes que a palavra gosto. É mais um recurso utilizado para simplificar a frase, vamos dizer assim. Então aqui a gente tem um zeugma. Qualquer dúvida, pessoal, é só ir falando que eu vou respondendo. Sim, não perguntando, tirando dúvida. Aqui na segunda frase, a gente tem acender. Pode liberar, né? O que seria o assindeto? O assindeto é quando a gente utiliza frases ligadas sem uma conjunção. Aqui a gente não tem nenhuma conjunção. É um recurso utilizado principalmente em poesias. Vocês vão encontrar muito em textos mais literários, mais poéticos mesmo. Onde? Essas três é vim, vi, venci. Então aqui é quando a gente tem a ausência dessa conjunção, né? No caso, são palavras que estão colocadas em uma
orações separadas, mas não temos uma conjunção, então é essa ausência, beleza? Já o polissindeto, né, que eu acabei esquecendo de colocar o exemplo, mas eu vou colocar agora, já é o contrário, vamos assim dizer. Então vocês podem pegar o conteúdo para estudando por duplas, vamos dizer assim. Vocês sempre vão saber que um é o contrário do outro, ou que um é parecido com o outro. Vai ficar um pouco mais fácil de vocês terem essa relação na cabeça de vocês. E aqui como é que funciona o polissindeto? Já é o contrário do assindeto. O polissindeto é quando a gente tem o excesso de conjunções, quando a conjunção aparece muitas vezes. Eu vou colocar aqui o mesmo exemplo. Eu vim, eu vi, eu venci. Percebam que tem um excesso. Outro exemplo. Que chora e lembra. Mais um exemplo onde a conjunção aparece de forma repetida. E ri, e chora, e lembra. Ou seja, o polissindeto é quando a gente tem a repetição dessas conjunções, né? Quando acontece essa repetição dessas conjunções. Vou escrever aqui para vocês. Figuras de sintaxe. Aí agora a gente vai passar aqui para a anáfora. Que é uma frase só, tá? Que se estende um pouco. A anáfora é quando existe, na mesma oração, né, na mesma frase, uma repetição de uma expressão ou de alguma palavra. Como, por exemplo, aqui nessa frase a gente tem uma expressão, né? Se eu te amo, se eu te quero, entende? Então, é quando existe essa repetição. Aqui a gente só tem 2 vezes essa repetição, mas podem aparecer mais de uma. Então, essa é a anáfora. E aqui a gente, nessa frasezinha aqui, esses alunos, ninguém consegue entendê-los. Aqui a gente tem o recurso de sintático, né, do hiperbato. Vou colocar aqui para vocês. O que é o hiperbato? É quando a gente altera a ordem, né, a ordem lógica de uma frase, porque aqui, por exemplo, esses alunos, ninguém consegue entendê-los. O mais correto, diremos assim, numa questão lógica seria: ninguém consegue entender esses alunos. Vocês concordam? E aqui a gente tem essa quebra no meio, né? Esses alunos, ninguém consegue entender. A gente altera a ordem dos fatos para dar uma ênfase na frase. Então vocês podem colocar aí entre parênteses a palavra ênfase, que é uma das principais palavras que a gente chega, um dos principais, como é que eu posso falar uma palavra? Um dos principais recursos, né? ênfase. Então vocês colocam aí a ênfase. E aqui, por final, a gente tem o pleonasmo.
Vão copiando aí, pessoal. E nós temos o pleonasmo literário. O pleonasmo vicioso é quando a gente utiliza de forma meio que inconsciente aquela palavra ou aquela expressão e não se dá conta que a gente acabou cometendo uma redundância. Percebam, é diferente de... o pleonasmo ele tem uma diferença da redundância. Tá? Por exemplo, aqui eu coloquei hemorragia de sangue. Toda hemorragia ela já é de sangue. Né? Então, quando a gente tem uma hemorragia, automaticamente essa hemorragia ela tem que ser de sangue. Não dá para ter uma hemorragia, por exemplo, de água. Então, esse é um exemplo de pleonasmo vicioso. É quando a gente, por algum deslize, algum erro, né, na nossa frase, na nossa oração, a gente acaba colocando uma coisa que já está óbvia. Ou então, por exemplo, ganhei de grátis. Ganhar, já a palavra já está dizendo, você ganhou, então você não teve que pagar, você não comprou. Então, ganhar de grátis é um exemplo de uma redundância que segue também uma linha de um pleonasmo vicioso. Isso no caso, quando o pleonasmo ele é utilizado de forma inconsciente. Mas temos casos onde o pleonasmo ele é utilizado de forma consciente. E aqui a gente entra com o pleonasmo literário. O pleonasmo literário ele é utilizado para dar mais, como é que eu posso dizer? É utilizado como um recurso estilístico, vamos dizer assim. Ele é utilizado geralmente para dar mais ênfase nas frases, para dar mais sonoridade, e às vezes também deixar aquela frase um pouco mais poética, diríamos assim. No livro que vocês estão lendo, né, que é Dom Casmurro, esperamos que vocês estejam lendo, né, temos diversos exemplos de pleonasmo literário. Um deles, não exatamente está assim no livro, eu peguei do que eu lembro, né, de quando eu li, mas eu acho que é quando Bentinho pega a traição de Capitu, enfim, né, aí ele fala que eu vi com meus próprios olhos. Se você viu, você já viu automaticamente com seus olhos. Tem como eu ver com os olhos de Edneide? Não, é impossível. Então, se você viu, se eu vi algo, automaticamente são com meus olhos. Então, se eu coloco aqui, eu vi com meus próprios olhos, é uma questão de pleonasmo, só que aqui é um pleonasmo que não foi, que foi intencional no caso. É um pleonasmo utilizado para ter esse recurso. Então, vocês